E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nossa videoaula de hoje vai ser sobre o metabolismo do ferro, a sua importância. Nós vamos falar um pouquinho sobre a eritropoiese. Tudo bem pessoal? Vamos lá? Primeiro eu queria falar para vocês que o ferro ele é muito importante para o nosso organismo, tá bom? Ferro na quantidade certa, tá? Ele baixo no nosso organismo vai estar muito relacionado a doenças como anemias, e ele alto ele vai estar relacionado a doenças como a hemacromatose, tá bom? Porque o ferro ele tem capacidade de se ligar ao oxigênio. E se ligando ao oxigênio, ele vai formar moléculas de radicais livres que vai destruir as nossas células. Então é importante a gente ter o ferro na quantidade certa, tá bom? Ele faz parte da eritropoiese, né, que é a formação das hemácias, a diferenciação das hemácias. Compõe várias enzimas, compõe células hepáticas e a gente tem uma necessidade grande de ferro, uma necessidade diária de 40 miligramas. E esse ferro ele vem de duas fontes. A primeira fonte é a fonte da alimentação, tá bom? Alimentos de origem animal e vegetal também. E a segunda fonte é a reciclagem das hemácias. A gente sabe que as nossas hemácias têm uma vida útil de 120 dias e quando elas morrem, esse ferro que está dentro dela vai ser reciclado pelo nosso organismo, né? Tanto é que a maioria do nosso ferro, 30 miligramas, vem da reciclagem das hemácias. Apenas 10 miligramas vem da nossa alimentação. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre o ferro, que está em todo o nosso corpo. O metabolismo dele vai envolver estômago, duodeno, vai envolver intestino, vai envolver o fígado, vai envolver a medula óssea. Então a gente vai tentar explanar um pouquinho a função de cada um órgão desse. E vamos falar também das várias substâncias, enzimas e proteínas que vão estar envolvidas nesse processo, nesse metabolismo, tá bom? Começando pela absorção, eu preciso falar para vocês da diferença do ferro M e do ferro não M. O ferro M é aquele ferro que a gente chama de ferro orgânico. Ele vai ser o ferro envolvido em várias moléculas, tá bom? Aquele ferrinho está bem aqui no meio, existem várias moléculas. Ele vai estar presente nas carnes, principalmente carne vermelha, nos ovos, um pouquinho no leite também. Alimentos de origem animal. E o ferro não M é o ferro não orgânico, que vai estar presente principalmente em alimentos de origem vegetal, tá bom? Beterraba, couve, folhas escuras, folhas verdes, e eles vão ser ricos em ferro também. O nosso corpo consegue absorver os dois, tanto o ferro M como o ferro não M. Mais facilmente o ferro M, mas o ferro não M também é bem absorvido, tá bom? Primeira substância que eu preciso falar aqui para vocês da absorção do ferro, que é muito importante, é essa redutase aqui, o citocromo B duodenal, que ele vai transformar o ferro férrico em ferro ferroso. Ele vai transformar o ferro 3+, em ferro 2+, porque o ferro 2+, é o que o nosso intestino tem capacidade de captar, tá bom? Esse citocromo D duodenal, como o nome duodenal já sugere, ele é secretado no duodeno, na porção final do nosso estômago, no início do nosso intestino delgado, tá bom? É um ferro redutase que vai reduzir o ferro em 3+, em ferro 2+. E o ferro 2+, vai adentrar dentro da nossa célula do nosso intestino com o auxílio de uma outra enzima chamada enzima transportadora de metal divalente. Enzima transportadora de metal divalente. Está em inglês, está ao contrário aqui, tá bom? Enzima transportadora metal divalente. Então a DMT1 é que vai pegar esse ferro reduzido, né, o ferro na sua forma férrica, para dentro da nossa célula, do nosso intestino. E do intestino ele vai sair para o sangue com o auxílio de outra enzima, né, também uma proteína, chamada ferroportina, AFTP. Então, nós temos aqui 3 substâncias, né? Já falamos sobre 3 substâncias, cada um com o seu papel. Essa aqui que vai reduzir o ferro 3+ em ferro 2+ para poder ser absorvido, citocromo B duodenal. A transportadora de metal divalente 1, né, DMT1, ela vai trazer o ferro para dentro da célula da nossa vilosidade intestinal. E a ferroportina vai fazer
trazer o ferro da célula para a corrente sanguínea. Beleza? Vamos continuar. Muita informação hoje aí para vocês. Tá bom? A ferroportina é muito importante porque ela também está presente dentro dos nossos macrófagos e faz com que o nosso macrófago tenha capacidade de aproveitar o ferro das hemácias que morreram. As hemácias que já passou da sua vida, né, 120 dias, elas vão sofrer apoptose, vão morrer e vão liberar ferro, e esses macrófagos têm capacidade de absorver esse ferro porque eles também têm uma quantidade boa de ferroportina neles. E eles absorvendo esse ferro, conseguem colocar esse ferro em várias outras partes do nosso organismo para ser utilizado. Beleza? Aí entra em ação a transferrina, tá? A transferrina é uma enzima, uma proteína transportadora, não é enzima, tá? É uma proteína transportadora de ferro, tá bom? Só que tem um problema, a transferrina, ela só se liga no ferro 3+. Então eu vou precisar de uma enzima que vai fazer uma oxidação desse ferro. Se eu tenho ferro 2+, que foi assim que ele é absorvido, eu preciso oxidar ele, colocar mais um íon e vai se transformar em ferro 3+. A enzima que vai fazer isso é a efaestina. Beleza? Então, vamos voltar para que todo mundo entenda. Tá bom? Eu tenho um citocromo duodenal que vai pegar o ferro 3+, transformar em ferro 2+, porque é o ferro 2+ que eu vou conseguir absorver. Tá bom? A proteína transportadora de metal divalente 1, a DMT1, vai pegar esse ferro 2+, ela não se liga com o ferro 3+, por isso que eu preciso reduzir esse ferro, e vai colocar dentro da minha célula da nossa vilosidade intestinal. Lá na nossa vilosidade intestinal, a ferroportina vai pegar e vai jogar na corrente sanguínea, porque não importa que esteja lá, tá? Apesar de que a minha célula do intestino ela tem uma capacidade de armazenar o ferro através da ferritina, não é interessante que fique guardado esse ferro lá, porque esse ferro ele vai se perder. A nossa célula do nosso intestino ela tem uma vida muito curta, de apenas 2 dias. Então, se ele fica guardado lá na forma de ferritina, ele vai embora. Ele vai se perder junto com a célula. Então, eu preciso transportar esse ferro para dentro da nossa corrente sanguínea, para dentro do nosso vaso sanguíneo. E a ferroportina, mais conhecida como FTP, vai fazer isso para a gente, tá bom? Aí eu falei que a ferroportina também tem dentro do macrófago, então vamos prosseguir. Aí entra em ação, pessoal, a transferrina, que é a proteína transportadora de ferro, tá bom? Só que a proteína transportadora de ferro, como eu falei, ela precisa que o ferro esteja na sua forma 3+. Então eu vou fazer uma oxidase, vou oxidar esse ferro. E a enzima que vai oxidar é a efaestina, beleza? A efaestina oxidou, o ferro tem capacidade de se ligar à transferrina e vai ser transportado lá para a nossa medula óssea. Só que a nossa medula óssea precisa do ferro reduzido, então eu vou precisar de outra enzima redutase. E a enzima que está lá dentro da nossa medula óssea para reduzir esse ferro em 3+ em ferro 2+, é a STEAP3. STEAP3 vai fazer isso para a gente. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre a eritropoiese, porque o ferro vai ser usado na medula óssea justamente para fazer eritropoiese. E não tem como falar sobre eritropoiese sem falar da eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio, tá bom? Sintetizado nas células epiteliais que reveste os capilares renais. Ah, professor, se essa célula do rim, quer dizer que se o paciente tem uma insuficiência renal, ele vai produzir menos eritropoetina? Parabéns para vocês. É isso mesmo. Todo paciente que tem insuficiência renal, ele tem uma anemia pela insuficiência da eritropoetina, porque a eritropoetina ela tem o papel de incentivar a nossa medula óssea a diferenciar as células em eritrócitos. Se eu não estou diferenciando as células em eritrócitos, eu estou produzindo menos eritrócitos, as hemácias, né? E assim eu vou ter uma anemia, tá bom? Por isso que a eritropoetina é um hormônio, ele é injetado no sangue de pacientes renais crônicos, tá bom? É um medicamento muito caro, subsidiado pelo SUS, eritropoetina. Tudo bem? Então a eritropoetina ela vai fazer com que vai estimular a diferenciação das nossas células indiferenciadas, né, nossas células tronco,
em células de origem eritroide, tá bom? Isso é a eritropoiese, tá bom? Ela começa com nossas células diferenciadas de origem mieloide, porque a célula só existe dois tipos de células no início da eritropoiese. Tem uma célula que é a célula indiferenciada geralzona, que vai se diferenciar na origem linfóide e a origem mieloide, tá bom? E a origem mieloide pode se diferenciar em eosinófilos, neutrófilos, basófilos, tá bom? E a origem linfóide vai se diferenciar nos linfócitos. E essa mieloide, com a eritropoetina, ela vai começar a se transformar em um eritrócito. Ela vai passar pelo proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, tá bom? Quanto mais jovens, mais rara, mais difícil a gente ver no sangue periférico, mas a gente consegue ver em pacientes com alguma reação leucêmica. O eritroblasto policromático, que já é o reticulócito, ele já é mais comum, a gente consegue ver mais na nossa lâmina, porém eu preciso de uma coloração especial, tá? Uma coloração com um corante chamado azul de cristal brilhante para poder fazer essa contagem desse eritroblasto, e por fim ele vai amadurecer em eritrócito, tá bom? Então, dentro da eritropoiese, eu vou primeiro produzir a molécula de hemoglobina, e para a molécula de hemoglobina eu vou precisar dessa molécula M. Bom, essa molécula M vai compor a nossa hemoglobina, tanto a hemoglobina como a mioglobina, tá? que é uma proteína do nosso músculo. A hemoglobina é muito importante para o transporte de oxigênio, a gente já sabe disso, né? E ela vai precisar da molécula do ferro. O ferro está bem aqui no meio, gente. O ferro é muito importante nesse caso, tá bom? Vou mostrar rapidamente aqui como que é o processo de sintetização dessa molécula M para a gente poder fazer hemoglobina, tá bom? Acontece dentro da mitocôndria e nós vamos precisar de várias enzimas, várias proteínas aqui, tá bom? Dentro deles eu queria colocar uma muito importante, tá bom? Se vocês quiserem, tirem print aí, eu vou esperar vocês tirarem print. Tirou? Beleza, vou passar para o próximo slide porque a gente precisa falar sobre piridoxidal 5-fosfato, que é a vitamina B6, que é um cofator. Sem ela, eu não consigo sintetizar a molécula M. Sem a molécula M, não existe hemoglobina. Então, eu posso ter uma anemia muito parecida com a anemia ferropívica, tá bom? Às vezes, ela pode estar num tamanho normal, normocística, mas vai estar hipocrômica, porque tem menos hemoglobina. Por que tem menos hemoglobina, professor? Porque eu não tenho molécula M. Sem a vitamina B6 eu não produzo molécula M, sem a molécula M eu não produzo hemoglobina. Então, a vitamina B6 é muito importante aí nesse caso. Tudo bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se precisar, volta um pouquinho no vídeo. As informações aqui foram muito importantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no comentário, tá bom? Eu vou procurar responder todo mundo, tá? Certo? Se você estiver no YouTube, curta o canal. Siga o canal, curta o vídeo, comente, compartilhe, copie o link, coloca no teu grupo da faculdade, coloca no teu grupo do curso técnico, tá bom? Manda para aquele profissional da área de saúde que trabalha com exame laboratorial, tá bom? Não esqueça de comentar, deixando sua dúvida, deixando acrescentando algo. E se você estiver no Instagram, siga aí a gente, curta e comente também e compartilhe também. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima.